Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à live. Eu sou a Meire Nakamura e ajudo confeiteiros, confeiteiras, aspirantes a confeiteiros a obterem os melhores resultados na sua produção de macarrons, compartilhando a minha experiência com os macarrons feitos com o método do merengue italiano. Há 6 anos eu estudo, pesquiso os macarrons e isso resultou na concepção de uma receita estável e uma metodologia que me dão resultados de 100% de aproveitamento na receita durante o ano todo, faça sol ou faça chuva. Mas nem sempre foi assim. No começo da minha profissão com os macarrons, eu tive muitas perdas porque eu não conseguia solucionar os problemas que surgiam. Macarrons ocos, macarrons tortos, macarrons moles, com a casquinha fina e quebradiça. E foi a partir daí quando começou a entrar o desespero de não conseguir solucionar esses problemas, de não ter aproveitamento da receita, de ter que trabalhar até de madrugada, fazendo 5 receitas para tirar 3, para entregar as encomendas que eu precisava entregar, é que eu comecei a fazer esses estudos e isso resultou no desenvolvimento do método Macarrão 100%, que é o método que eu uso hoje. Comecei a usar esse método comigo mesma, então eu tinha todo o processo definido para fazer os macarrons de forma que eu não tivesse perda nenhuma e o principal, conseguir resolver todos os problemas que surgiam na minha produção. E hoje eu quero falar muito sobre isso. Vou falar um pouco sobre o meu método Macarrão 100%, porque esse método está possibilitando que as pessoas que vêm até a mim procurar, querer aprender a fazer os macarrons de fato, têm alcançado os resultados e têm realizado o sonho de fazer os macarrons perfeitos e o que é melhor, sem as perdas. Eu falo muito sobre base de conhecimento, porque fazer macarrons não é intuitivo, não existe achismo, não existe medidas mais ou menos, não existe medidas a olho, uma pitada de alguma coisa, uma colher de café de outra, não existe isso para fazer macarrons. É uma ilusão quando vocês acham que pode ser feito dessa forma e não é assim que funciona. Aliás, a confeitaria francesa e a japonesa é uma das mais rigorosas do mundo nesse aspecto. Em fazer tudo exatamente pesados, não é feito com essas medidas de um copo disso, uma colher daquilo. Por isso que eu falo sempre em ter tudo adequado. Por quê? Porque essa adequação é que faz toda a diferença no resultado final de quem faz macarrons. Mas saber usar cada utensílio, cada equipamento, cada matéria-prima é que vai fazer a diferença também. Por isso que eu falo que fazer macarrons é uma engrenagem, porque não basta você pegar uma receita, comprar os ingredientes, comprar os equipamentos e botar a mão na massa, porque não é mágico. Você tem que conhecer as técnicas utilizadas na execução dos macarrons, que são as técnicas do merengue, que é italiano, no qual eu sou especialista. Você tem que conhecer a técnica da homogeneização,
conhecer a técnica da macarronagem. Então, são um conjunto de fatores, são muitas variáveis que precisa conhecer para começar a fazer macarrons. Por isso que esse doce, macarrons, ele é considerado um doce temperamental, mas não quer dizer que ele é um doce difícil de fazer, propriamente dito. Torna-se difícil e muitos problemas surgem justamente por causa do que é falado sobre ele, do que é ensinado. O método macarrão 100%, ele foi desenvolvido para justamente eu desenvolvi esse método justamente para que não houvesse mais nenhuma dúvida do que precisava ter e fazer para que tudo o que o macarrão tem que ser aconteça. Eu tenho feito as lives, quem quiser participar comigo aqui ao vivo, fazer uma pergunta, um bate-papo sobre os macarrons, está convidado. É só me mandar uma solicitação para entrar na live e nós vamos falar sobre os macarrons, sobre a sua dúvida ou sobre alguma dificuldade que você tenha. Se você é confeiteira experiente e tem alguma dificuldade, alguma dúvida, manda uma solicitação para mim, nós vamos conversar ao vivo. E se você não tem experiência nenhuma com os macarrons, mas gosta de macarrons, e você viu a possibilidade de empreender com os macarrons, ou você quer aprender a fazer os macarrons para agregar a renda à sua profissão, ao seu trabalho, aprender como hobby, mas agregando uma renda ao que você já faz, também me manda uma solicitação e eu vou colocar você na live e nós vamos conversar sobre esse docinho considerado tão temperamental. Eu vou dar uma olhadinha aqui e vou ver quem que quer falar comigo. Eu estou colocando na live a Suspiros da Fazenda. Oi, boa noite, Meire. Tudo bem? Tudo bem? Como que é seu nome? Eu chamo Adriana. Eu Tudo tenho bem? Suspiros da Fazenda e eu faço suspiros já há 3 anos. Suspiro artesanal, gourmet. E você fala de onde? Eu tô falando de uma cidade que chama Coxim, no Mato Grosso do Sul. Ah, eu sou treslagoense. Ai, que bom, conterrânea. Conterrânea. Eu não conheço Coxim ainda, mas Uma cidade maravilhosa. eu só vou contar um pouquinho. Eu trabalhei muito tempo com artesanato e Uhum. você já ouviu falar do... Eu esqueci o nome agora, mas a gente enviava e trabalhava com muitas pessoas de outras cidades. E de Coxim tinha um artesanato que eu não estou lembrando agora, mas era um artesanato muito famoso da sua cidade. Faz muitos anos, lá em 2002 que eu comecei a trabalhar com artesanato, então eu não tô me lembrando muito, mas eu lembro muito bem que tinha muitas pessoas de muitas cidades do nosso estado e às vezes a gente se reunia num evento em Campo Grande, naquelas feiras grandes de artesanato. Mas eu já Sim. ouvi falar de Coxim, me lembra muito Coxim os artesanatos. Era isso que eu queria falar, tá? Então vamos Então, lá é assim, no seu suspiro. eu na verdade, eu sou coxinense de coração agora, mas eu não morava aqui, eu morava em outra cidade no norte e eu vim para Coxim e eu me apaixonei. E assim, eu nunca cozinhei, na verdade, eu não sou uma pessoa que gosta de cozinhar, eu sou aquela pessoa que abatuma um bolo de pacotinho, eu não sei cozinhar, eu só sei Uhum. fazer suspiro.
E eu consegui, assim, o Suspiro entrou na minha vida porque eu tava assim, eu sempre trabalhei muito e trabalhei fora, e meu marido é agricultor, então você sabe que é uma profissão que exige muito trabalho da gente, né? É. E quando a gente abriu mão disso por outra coisa, eu fiquei assim um Uhum. pouco perdida e não sabia o que fazer. E meu filho chegou de uma festinha de um coleguinha com um suspirulito que ele trouxe, que a mãe dessa criança trouxe de Campo Grande, isso a 300 quilômetros daqui. É. E eu falei, é isso que eu quero fazer, na hora. Então, assim, eu encarei o suspiro. Eu errei, eu desandei, até hoje eu sei fazer suspiro. Eu só sei trabalhar com o suíço estabilizado. Mas o que que acontece? Coxinha é uma cidade de muita oportunidade e recentemente entrou no meu cardápio e na minha vida o pirulito de cristal. E agora a pedida é os macarrons. Estão me pedindo os macarrons. Porque também quem quer só tem em Campo Grande. Eu Uhum. mesma nunca comi um macarrão. Então, o que que eu fiz? Eu, a princípio, comprei uma apostila para saber o que que era, como era e tal. Uhum. Mas eu senti assim, aí, como eu já tenho muito dos utensílios por conta do suspiro, né? Eu acabei comprando mais alguma coisa que eu imaginei que, olhando nessa apostila, que eu poderia precisar. Mas quando eu vi o seu workshop, quando eu vi, eu falei, é isso que eu preciso de alguém que me ensine, não adianta eu ler, eu não vou conseguir. Porque eu quero muito fazer, sabe? Eu aprendo muito fácil. Então, eu tenho certeza, assim, eu preciso tirar muitas dúvidas, mas eu não sei nada sobre macarrons, nada mesmo. Assim, só o que eu li. Na teoria, os macarrons ele é muito fácil, teoricamente. Você pega uma receita, você vê o modo de preparo, é muito simples, é muito fácil. E o que confunde as pessoas, a maioria das pessoas, maioria não, todas as pessoas que querem fazer macarrons, porque você acaba comprando. E isso eu tô falando de mim, tá? Porque quando eu comecei, Uhum. aconteceu tudo isso comigo. E aí, quando você vê que não é nada disso. E aí, exatamente isso que eu estava falando aqui. Eu não sei se você entrou no começo da live, Eu mas acabei de entrar. era exatamente isso que eu estava falando agora nessa live. Que a gente passa por muitos processos, porque o macarrão ele é muito versátil. Então, é versátil até na receita, porque você pode fazer como merengue francês, merengue suíço e o merengue italiano. E aí o que as pessoas não sabem é que por trás de tudo, essas três técnicas de fazer o macarrons, tem muita técnica. Tem muita Então, técnica. é isso que eu preciso aprender, sabe? Porque Então, eu preciso, porque tá pedindo o suspiro, é assim, tudo é um pouco moda, né? Eu ainda vendo muito suspiro, mas as pessoas já estão interessadas em mais coisas, mais novidades, eles querem mais coisas, principalmente por causa da pandemia, que ao contrário de outros, ninguém mais pode sair de casa. é, Então, o que está todo mundo fazendo? Chamando a vovó, o vovô, ou o padrinho ou madrinha, ou não querendo deixar que seu filho fique sem uma festinha de primeiro aninho, de 5 aninhos, de 7 aninhos, exatamente, estão fazendo festas virtuais, então passa e aí exatamente. entrega a lembrancinha. Então, o suspiro, no meu caso, assim, ainda está muito bom e a crescer, mas eu preciso agregar. E eu E sei que o macarrão é o que está faltando, assim, para mim ser a minha cereja do bolo, sabe? sim, e você vai entrar num momento de uma grande oportunidade. É ao contrário do que as pessoas falam, pensam, o nosso nicho, que é o da confeitaria, cresceu exorbitantemente. Então, você está no caminho certo. É justamente pessoas como você que quer empreender, quer aprender a fazer macarrons para trabalhar com empreendedorismo, escalar, pegar todas as encomendas que você quer, que esse método é eficiente também.
Porque você não consegue fazer macarrons perfeitos com 100% de aproveitamento, faça sol, faça chuva, no forno convencional. É Ah, tá. possível? É possível fazer macarrons no forno convencional? É, tá? É possível. Só Aham. que tem profissionais que ensinam, tem lá o método deles, as dicas. Por que que eu não ensino? Eu não ensino porque não dá para fazer macarrons nesse forno. Eu não ensino porque o meu objetivo em ensinar a fazer macarrons é justamente isso que você quer. Você quer aprender a fazer para empreender, para se profissionalizar, para se especializar em macarrons. Você quer se especializar em macarrons. Você não quer aprender a fazer macarrons por hobby. E nem para Aham. fazer para festinhas da tua casa. Você quer levar o macarrons para toda a população de Coxim e toda a região que você mora. Aham. É esse o meu É, propósito. Então não então, tem como fazer macarrons de outra forma se não tiver o forno adequado. aham. Então, porque Tá? o meu forno para suspiros, ele é um forno para suspiros, mas ele é um forno a gás, né? E o controle da temperatura dele, Quando você fala assim, forno para adequado para fazer suspiro, é o quê? Que forno que é? na verdade, eu teria que ver a marca, porque eu nem prestei atenção, porque é que eu te falei, quando entrou suspiro na minha vida, eu saí meio Hum, que caçando coisas. Então, existia uma pessoa aqui, não em Coxim, numa cidade aqui próxima, que ela fazia suspiro. Desse jeito, ela já estava num nível muito mais avançado, né? Elas tinham uhum, as máquinas, as misturadoras, as pingadeiras, tudo. uhum, Mas ela havia vendido tudo quando eu pedi para ela me ajudar e me ensinar. Meu começo de suspiro foi isso, com uma pessoa amiga me entendi, ensinando. E ela entendi. tinha esse forno que já era um forno usado dela, né? E ela falou assim: olha, você fica com o meu forno para você começar. Inclusive a marca Suspiros da Fazenda era dela. Ela me cedeu a marca, o forno, porque ela queria que alguém desse continuidade ao que ela não podia mais fazer, né? Por tempo, disponibilidade de Interessante. tempo e tal. Uma pessoa incrível, né? E aí, assim, eu nunca fui atrás. A única coisa que eu vejo, assim, como eu ainda continuo fazendo curso, participando dos grupos do Suspiro, é todo mundo falando, gente, Uhum. compra o Progás, o Progás, o Progás. A, É, a minha meta é comprar o Progás, mas até então o meu tem me servido tão bem que eu não parei para pensar, oh, agora está na hora de comprar o Progás. Mas no momento em que eu ouço isso e que isso vai agregar ao meu macarrão e vai para eu poder chegar nesse objetivo, aí eu já começo a planejar tudo de novo, né? Já começa exatamente. aqui bater, ó. Então tem que mudar alguma Então, porque você não vai utilizar o forno da Progás só para macarrons. Você vai poder otimizar todo o processo do seu trabalho com suspiro também. Eu coisa. tenho alunas que fazem suspiros e macarrons também. E usam forno semi-profissional. Tá? Então, é importante, no caso dos macarrons, é imprescindível que tenha o forno com Correto. convecção digital ou analógico, tá? Você pode ter todas as outras coisas, mas se você não tiver o forno, é uma Não vai. engrenagem. Eu sempre falo Aham. isso. Então não adianta ter a minha KitchenAid se você não tem o forno. Não adianta você fazer uma calda perfeita de merengue italiano se você não tem o forno, tá? É muito Aham. importante isso. E o mais interessante é você fazer toda essa otimização de tempo. Então, se você precisa fazer 300 macarrons, você vai fazer 300 macarrons. Só que quanto tempo? Se você leva 3 horas para fazer uma receita no forno convencional, 300 macarrons no forno adequado, você vai levar o quê? 2 horas? É uma diferença de trabalho, de otimização de tempo enorme, Aham. né? E aí, através do método macarrão 100%, você não tem perda. E isso eu garanto. Eu Aham. garanto. Tá? E Bom, aprender de forma correta, com tudo adequado, leva-se um tempo mínimo. Você não vai ficar um ano tentando fazer macarrons.
Aham. Porque dependendo de pessoa para pessoa, dos meus alunos, no caso, de aluno para aluno, eu tenho aluna que sai do meu curso fazendo macarrão no dia seguinte. Eu tenho aluno que sai fazendo em uma semana, em 15 dias, em 30 dias. Não é um ano, Aham. tá? Então, tem uma diferença muito grande quando você tenta fazer sozinha e quando você tem uma pessoa que vai te mostrar o caminho, que vai caminhar com você juntas até o seu objetivo. É isso que eu preciso. Tá? Então, tudo tem né? Tem tudo um porquê, Ah, então tá. tá? Muito obrigada, foi uma delícia conversar contigo e Ah, eu segunda-feira eu tô amei lá. também. Até lá, a gente se vê. Até lá. Obrigada. Obrigada. Então, é o que eu estava falando quando eu comecei essa live. Quem está chegando agora, eu estou falando sobre um pouco sobre os macarrons e também sobre o método macarrão 100%. Então, quando acontece isso, quando as pessoas querem empreender com os macarrons, tem que se adequar. Não adianta ter, é o que eu falei, não adianta ter, achar que você tem a KitchenAid, e não é isso, tá? Eu sempre dou o exemplo do Miniconv, eu sempre dou o exemplo da KitchenAid, porque são dois equipamentos que eles têm a performance diferenciada, tá? São equipamentos que otimizam muito tempo, mas é importante ter o quê? No caso, não uma KitchenAid, mas uma batedeira planetária, né? Não fazer macarrons com a hand mix, por exemplo, que é aquela batedeira de mão, que é errado. E o forno não precisa ser exatamente um miniconv. Pode ser um Progás analógico ou digital, pode ser um Santec digital ou analógico. Então as pessoas às vezes confundem muito e me mandam muitas mensagens, como eu recebi essa semana, as pessoas falando para mim, perguntando, mas então eu não posso fazer o seu curso porque eu não tenho a KitchenAid. Eu não posso fazer o seu curso porque eu não tenho Miniconv, eu tenho Santec. Agora, não é nada disso. Você está adequada se você tem um Santec e você tem uma batedeira planetária, por exemplo, da Arno. Está adequado. Agora, se você não, você tem só o forno convencional, você tem que se adequar, porque eu não ensino a fazer macarrons no forno convencional, caseiro. Não que não seja possível, mas não é o meu propósito, ensinar a fazer macarrons nesse forno. Eu tenho um objetivo muito claro, meu propósito é ensinar pessoas a fazerem macarrons com 100% de aproveitamento durante o ano todo, faça sol, faça chuva. Eu não vou ensinar a fazer macarrons no forno convencional se eu sei que ela não vai conseguir fazer os macarrons perfeitos, faça sol, faça chuva, tá? Então, esse o objetivo. E as pessoas que querem empreender, quem quer empreender, ela já vai fazer uma pesquisa de tudo que ela precisa. Porque o macarrão não existe receita mágica de macarrão. Então, e uma das coisas que acontece quando as pessoas querem fazer macarrons, que querem aprender, causa muita confusão, né? Quando ela vê que tem 3 merengues que ela pode trabalhar, merengue francês, merengue suíço, merengue italiano. Muitas vezes essas 3 técnicas não são especificadas, não é muito claramente especificados, porque a cada um desses merengue eles têm uma forma de ser feito, tem características diferentes do macarrão. Então, tem muitas informações que as pessoas não falam, né? Quando vai falar de macarrons. Eu sempre vou falar tudo que eu falo é o que eu faço, é o que eu ensino para os meus alunos.
eu não cabe nenhuma comparação dentro do meu método. Se você venha, por exemplo, aprender a fazer macarrons comigo, você vai seguir e arrisca o meu método. Não pode, não. Por quê? Se tem um método que dá resultados comprovados, já tem resultados comprovados, por que você vem, por exemplo, fazer um curso comigo e você vai querer inventar? Você vai estar secando o gelo, porque tem um caminho a seguir. E lá na frente, tanto eu que ensino, quanto você que aprende, quer aprender, tem um objetivo comum lá na frente, que é fazer macarrões perfeitos com 100% de aproveitamento. Então não cabe vir, por exemplo, o meu curso querer inventar, porque nesse caso a roda já foi inventada, né? E isso não quer dizer que vocês vão ter que seguir a risca para sempre, por exemplo. Mas para aprender precisa, porque senão não faz sentido nenhum querer aprender o método se você vai continuar querendo inventar, né? Então, tem que ter isso na cabeça, tem que saber que fazer macarrons precisa ter tudo adequado, porque senão os resultados não vêm e os macarrons perfeitos não acontecem, tá? Aprender a trabalhar com a matéria-prima do macarrão, né? No caso do merengue italiano, são as claras, farinha de amêndoas, açúcar de confeiteiro, açúcar refinado e a água. São 5 ingredientes, mas esses 5 ingredientes, no caso dos açúcares, no caso da farinha de amêndoa, no caso das claras, tem conhecimento aqui também. Não é porque é ovo que é ovo, não é porque é farinha porque é farinha, não é porque açúcar de confeiteiro é açúcar de confeiteiro. Se você não conhece as matérias-primas, que um açúcar empedrado pode causar um problema no macarrão, uma farinha de amêndoa úmida vai causar problema, que uma clara de ovo que ela está com uma consistência inadequada vai causar problema. Então não é uma receita. E as pessoas estão pedindo muito a minha receita. E eu não vou dar a minha receita. Por quê? Porque uma receita é só uma receita se você não tem conhecimento do que vem antes dela, que são os ingredientes, que são as técnicas, que são os utensílios, equipamentos e as técnicas de execução. Tudo isso é um conjunto de fatores que faz com que eu tenha 100% de aproveitamento na receita. E quando eu falo que eu ensino conhecimento e você não adianta vir para minha live querendo diquinhas, porque não vai ter. Eu passo conhecimento, que é o que a forma como eu trabalho, é a forma que você tenha conhecimento do que vem antes da receita. Porque quando você pega uma receita, vai executar, achando que vai dar certo com tudo que você tem em casa, é um equívoco. E aí vai começar as frustrações. Vão começar o investimento em coisas inúteis que você depois não vai usar nunca mais, quando você aprende da forma correta e que vai te dar o macarrão perfeito. Fazer macarrons perfeitos não é você fazer um curso e você fazer o macarrão perfeito um dia sim, um dia não. É ter constância, é ter realmente aproveitamento em toda a produção que você fizer. E quando os problemas surgirem, você saber por quê, que problema que é aquele, da onde ele derivou e o que você precisa fazer. Então, não é achismo. A receita, fazer macarrons não é intuitivo. Não é eu achar que é por causa do meu forno que está com a temperatura elevada, por isso que eles estão rachando. Não é nada disso, tá? Eu quero dar uma dica aqui sobre os fornos, que é um equipamento muito importante.
para fazer macarrons. Os fornos adequados são os que têm convecção, pode ser digital ou analógico, das marcas Progás, Santec ou da Prática. Esses fornos, eles têm diferença muito grande de preço, né? Mas não tudo isso, essa diferença muito grande de preço entre um e outro, Santec, Progás e Miniconv da Prática, porque são fornos que têm performances diferentes. Eles têm uma construção diferente. Por isso que o Miniconv, eu não sou patrocinada e nem tenho parceria com ninguém. Eu estou indicando porque realmente faz toda a diferença, tá? No resultado final. Então, quando um Miniconv, que é o da Prática, é o que eu tenho e é o que muitos adquirem por ele ter essa performance diferente. Ele não tem diferença de distribuição de calor e nem de temperatura variando, né? A não ser que ele esteja com problema, né? Mas, no geral, quem usa o Miniconv tem resultados excelentes. Não tem dor de cabeça, como eu costumo dizer. Agora, o Santec, o Progás, ele tem um valor, ele é a metade do preço de um Miniconv, por exemplo. Um Miniconv custa R$ 5.000, mais ou menos. E o Santec, o Progás, está na faixa de R$ 2.500 a R$ 2.800. Então, é um investimento, são preços diferentes, né? É gritante a diferença, só que o resultado também é gritante, tá? É possível, tem-se resultados excelentes no Progás e no Santec, mas ele tem uma construção diferente, portanto, ele tem um pouco de variação dentro quanto à distribuição de calor e à temperatura, que tem uma variação maior. Mas tem resultados excelentes nesse forno, de 100% de aproveitamento. Tá? Mas pode acontecer de ter um macarrão com problema, uma fornada ou outra por causa disso, tá? Agora, uma coisa que eu tenho alunos que estão fazendo isso comprando um Miniconv da Prática semi-novo, que chega a ter o preço de um Progás, um Santec novo, tá? Dessa forma, você consegue adquirir um forno excelente, semi-usado, semi-novo e que tem uma excelente performance, tá? Tem que pesquisar quem está vendendo, pesquisar integridade e idoneidade de quem está vendendo, pesquisar sobre o produto. Não é um equipamento barato, portanto, tem que fazer uma pesquisa minuciosa sobre quem está vendendo, sobre o produto, se está em perfeitas condições. E a melhor forma, uma forma segura de fazer essa compra é no Mercado Livre, por exemplo. Tá? Mercado Livre tem uma política que tem segurança. Então, é uma sugestão que eu vou deixar aqui para vocês. Tá? E não é impossível adquirir, se adequar para fazer os macarrões perfeitos. Tá? Então, é isso. Quero agradecer a todos que ficaram até agora na live, participaram e quero falar de novo, trago as suas dúvidas, vamos conversar ao vivo aqui na minha live sobre a sua dúvida ou alguma dificuldade e vai ser incrível. Resposta imediata, né? A gente conversa, você pergunta, eu te respondo. Então é isso. Boa noite, se cuidem, cuidem dos seus e até amanhã.